Olá, estamos dando início a mais um Cidadania. Eu vou entrevistar o Dr. Tiago Brandão de Almeida, que é juiz do Tribunal de Justiça do Piauí. O Dr. Tiago, ele está acompanhando as discussões em torno do projeto do novo Código de Processo Civil, o PLS 166 de 2010, que através de audiências públicas está sendo discutido por todo o Brasil. Quem está coordenando essa atual etapa desse processo de discussão é o senador Walter Pereira, que é o relator da matéria. Esse anteprojeto ele foi elaborado por uma comissão de juristas, coordenado pelo ministro Luiz Fux, do Superior Tribunal de Justiça. Doutor Tiago, muito obrigado por ter atendido ao nosso convite. Eu que agradeço, na verdade. E eu começo com um pensamento, não é, muito conhecido do Rui Barbosa, de que justiça tardia não é justiça. E a gente sabe que a justiça brasileira, talvez o maior problema, continua sendo a morosidade para uma decisão final, não é? Como resolver esse grande problema da justiça brasileira? Bom, com o passar dos tempos, né, com a evolução, né, da sociedade de consumo, né, com esse capitalismo crescente, com o próprio crescimento do país, foi se constatando que a estrutura atual do Poder Judiciário não tem sido uma estrutura, digamos assim, eficiente, né, a responder às demandas da sociedade a contento. Daí porque foi diagnosticada a necessidade de uma nova legislação processual civil para que se alcance a chamada garantia constitucional à razoável duração do processo. O que você considera como razoável do tempo de duração de um processo? Bom, hoje em dia a gente pode afirmar que um processo ele tem a duração razoável ao tempo em que ele chegue ao seu termo, garanta o direito àquela parte vencedora em tempo hábil para que esse direito consiga ser efetivado na prática, que não sirva apenas como os autos de um processo que fique arquivado em computadores ou em estantes, sem que consiga na prática dar efetividade ou que aquela decisão consiga produzir efeitos na vida das pessoas. Essa é uma questão que já está colocada aí na pauta brasileira já há muitos anos, né? Há muitos anos que a gente reclama da morosidade e discute meios de agilizar a prestação jurisdicional de uma forma geral. Isso. Você acha que agora, com a discussão desse projeto, essa questão está sendo dirimida, ela tende a ser de fato resolvida? Bom, é importante afirmar que a morosidade da justiça ela desagrada a todos. Desagrada à população, desagrada à magistratura, desagrada ao Ministério Público e também desagrada à advocacia. Então, essa situação, né, de não contentamento mobiliza todos os operadores do direito, né, a promover mudanças que geram expectativas. Uma das mudanças é a adequação das leis atuais à nova realidade dos fatos em que vivemos. Por exemplo, o nosso atual Código de Processo Civil, ele foi aprovado no longínquo ano de 1973. O Brasil de 1973 é um Brasil totalmente diferente do Brasil atual, né? O Brasil atual é o Brasil das grandes metrópoles, do mercado de consumo, das grandes empresas multinacionais aqui sediadas. Então, a legislação ela se mostrou defasada, precisando de atualização. E essa atualização, que hoje em dia está em discussão, faz nascer uma grande esperança para todos nós. Esperança de que o Judiciário consiga, através de uma das ferramentas de solução, que é a atualidade da lei, dar respostas que satisfaçam a população. É bem verdade que não é a única solução, né? Precisa ser uma ferramenta que se congregue com outras ferramentas, como mudança estrutural, mudança de mentalidade na gestão do Poder Judiciário, que pouco a pouco vai se reafirmando, né? Um conjunto de fatores que, unidos, podem trazer um judiciário mais eficiente. E que aspectos do projeto, esse que está sendo discutido, do novo código, você destacaria como essenciais para se obter, de fato, a agilização da prestação jurisdicional? Bom, em resumo, a gente pode afirmar
que a simplificação do procedimento, a eliminação de alguns chamados incidentes, questões que podem ser suscitadas no decorrer do processo que provoquem suspensão do processo, paralisação do processo, eliminação de alguns recursos, né? Ou seja, enxugamento do processo para que o caminho entre o início do processo e o final do processo seja menor. E há também a preocupação em reduzir a quantidade de demandas que chegam ao judiciário? É uma das principais preocupações daqueles que vêm tomando a frente dessas mudanças legislativas. Por quê? Não se justifica no judiciário se movimentar quase 1 milhão, 2 milhões de ações que tratam, na verdade, do mesmo tema, mudando apenas o nome, na grande parte, o nome da parte autora ou o nome do réu, sendo a controvérsia jurídica a mesma, os fatos, a base fática a mesma. Um exemplo que podemos colocar à ilustração, a questão dos planos econômicos. Planos econômicos antigamente aprovados, né, que de uma maneira ou de outra não respeitavam as garantias da população, e aí cada indivíduo precisava bater as portas da justiça para ver a solução alcançada de reajuste no valor de sua conta bancária, no valor de seu salário, ao passo que uma demanda só, chamada demanda coletiva, resolveria esse problema que valeria para todas as pessoas que estivessem naquela mesma situação. Mas a súmula vinculante já não veio atender especificamente a esse problema, a esse gargalo do problema como um todo? A súmula vinculante ela é apontada como um dos fatores que vem para aprimorar a celeridade do judiciário. A súmula vinculante ela evita que haja uma certa insegurança de matérias já consolidadas, principalmente, hoje em dia, matérias já consolidadas na nossa corte mais relevante, mais do ápice, controladora de todo o sistema constitucional, que é o Supremo Tribunal Federal. Editando uma súmula vinculante, tanto os juízes como o próprio poder público não podem ir de encontro àquela súmula vinculante. Então, ela vem para pacificar, né, as orientações jurisprudenciais, não podendo se ir de encontro. Mas havendo uma demanda, sendo necessária, por exemplo, 2 particulares envolvendo uma súmula vinculante, um deles ainda precisa ir a juízo e o juiz aplica a súmula vinculante. E que outros aspectos, além da redução do número de incidentes, de recursos, de embargos infringentes, além disso, que outro aspecto do projeto você destacaria como muito positivo? Bom, bastante positivo é a concentração de atos processuais. O que isso quer dizer? O processo se desenvolver em menor quantidade de etapas. Passou-se a constatar que o procedimento dito ordinário, aquele normalmente seguido, era composto de inúmeros e inúmeros atos processuais. Então, a concentração da prática de atos em menores eventos, em menor quantidade de eventos, traz com que a sentença possa ser prolatada de maneira mais rápida, de maneira mais célere. Outro ponto a destacar é a trazida da sessão de conciliação, audiência de conciliação para o início do procedimento, deixando que as partes sentem em uma mesa, na presidência de um juiz ou de um conciliador do Poder Judiciário e, antes de que esteja instaurada devidamente a controvérsia, sentem e